Olá, amigos. Vamos falar um pouco hoje sobre o coronavírus e as doenças do coração. A gente sabe que não existe um risco maior de adoecer quem tem problemas do coração. Isso depende da sua exposição ou não ao vírus. Mas em caso de adoecimento, existe um risco maior de complicações e de evolução para as formas mais graves da doença. Aqueles pacientes que têm hipertensão, que têm insuficiência cardíaca, que têm doença de Chagas, que têm diabetes, que têm asma, os pacientes mais idosos, são grupos de risco em caso de doença para as formas mais graves. Por isso a necessidade nesses grupos de medidas de isolamento e medidas de prevenção mais rigorosas. Um outro ponto a ser destacado é em relação aos medicamentos. Até o momento, não existe método científico que comprove que algum dos medicamentos utilizados por problemas cardíacos ou para hipertensão devem ser suspensos. Pelo contrário, os pacientes devem manter os medicamentos prescritos pelo seu médico. Em caso de dúvida, retornar ao seu cardiologista para ver a necessidade de ajuste dos medicamentos. Se você tem uma doença do coração, se você tem hipertensão, se você tem diabetes, é importante estar com essas doenças controladas para, em caso de adoecimento, diminuir o risco de complicações. Um outro ponto que eu destacaria é em relação à vacinação. Existe a recomendação do Ministério da Saúde para esses pacientes de grupo de risco vacinar para outros tipos de gripe. A gente sabe que para o coronavírus, infelizmente, ainda não temos uma vacina, mas para outros tipos de gripe existem e o paciente deve ser vacinado para evitar essas formas de complicações e evitar que ele vá ao pronto-socorro para fazer o diagnóstico diferencial em relação a outros tipos de gripe em relação ao coronavírus. É sempre importante o acompanhamento regular com o seu médico em caso de dúvida, porque somente ele pode ter a exata noção se é necessário modificar os seus medicamentos ou não. Em caso de dúvida, em caso de perguntas, pode deixar as suas perguntas que podem ser de outros pacientes também.